E o indicativo de bastante chuva e frio já a partir da segunda quinzena desse mês de julho tem deixado alguns agricultores preocupados, pois existem culturas que esse excesso de água compromete a produção, como no caso do trigo. Vejam. Na lavoura, os pés ainda estão pequenos, foram recém-semeados e a semente germinou com a última chuva registrada no fim de junho. Por enquanto, o crescimento segue dentro do esperado. A preocupação do produtor é daqui para frente, principalmente lá por setembro, perto da colheita. Partimos mais para cobertura, para menos erosão já no plantio, e agora já estou fazendo pré-limpa com fungicida, né? Também para as doenças, tentar sanidade, né? Que com mais excesso de chuva vai vir mais doença. Na safra passada, Daniel colheu uma média de 77 sacas por hectare. Mas o fenômeno ainda era o Laninha, com menos chuvas e até períodos de seca. Agora, com o El Niño e a instabilidade do tempo, o produtor buscou algumas alternativas para o final do ciclo do trigo, que nessa lavoura deve levar até 130 dias até a colheita, conseguir a mesma produção de 2022. Estou investindo mais do que ano passado também, para, de repente, manter a produtividade ou até mais, né? Não perder o ponto de aplicação, né? Aqui nós temos um exemplo do que o excesso de chuva do El Niño pode provocar. Nessa lavoura aqui, o produtor plantou o trigo sobre a palhada do milho. Então, mesmo com 110 milímetros de chuva, poucas valas acabaram aparecendo por onde a água escorreu. Então esse é o indicativo para quem quer evitar perdas. Primeiro tem que tratar bem o solo e fazer o plantio sobre uma cobertura que seja eficaz. Outra questão que ele também fez aqui nessa propriedade é fazer o plantio escalonado. Não tudo em uma vez só. E aí garantir uma colheita a contento antes daqueles períodos mais chuvosos. João Américo Wordel, que é fitopatologista e doutor em agronomia da EPAGRE, reforça que para a cultura do trigo, o período mais crítico deve ser registrado durante o mês de setembro, quando a previsão indica bastante chuva, principalmente no oeste do estado. O trigo é uma cultura muito suscetível a doenças, principalmente doenças de espiga. Se o trigo, na parte de pré-colheita, colheita, receber um índice pluviométrico muito alto, o aparecimento de inúmeras doenças será maior, dentre elas a própria giberela, que é a principal doença hoje na cultura do trigo no sul do Brasil. O pesquisador também orienta os produtores sobre como proteger a plantação das doenças que podem ser registradas nos trigais por causa do excesso de chuva. O período mais crítico da cultura para essas doenças, tanto a doença de espiga como doenças foliares em trigo, é o período de enchimento de grão, que na nossa região vai iniciar a partir do mês de setembro. O agricultor deve ficar atento, principalmente ao aparecimento dessas doenças, para realizar a aplicação de fungicidas para tentar combater essas principais doenças. Talvez uma aplicação extra, até 2 aplicações extras, sejam necessárias, vamos assim, para minimizar esse problema das doenças. A boa notícia é que, se por um lado, água em excesso pode representar um risco para os produtores de trigo, com a duração do El Niño, que deve avançar em 2024, a cultura do milho poderá ser beneficiada, permitindo uma recuperação nas perdas da cultura anterior. Já comigo